Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Felipe, mais um episódio aí da série Circulação em Foco. Eu estou aqui com a Grace é a nossa técnica de enfermagem do Centro Clínico Manprim, já trabalha comigo há quase 10 anos. E mais um episódio sobre as doenças da circulação. A gente sabe que as doenças da circulação são bem prevalentes e a nossa série Circulação em Foco tem o objetivo de trazer aí aos seguidores, aos pacientes, aos amigos e à população em geral mais informações e vamos tentar eliminar alguns mitos sobre as doenças da circulação. No episódio anterior a gente conversou um pouquinho sobre a prevalência da doença, tentar identificar quem pode ter esses problemas e a gente viu que é uma doença super presente aqui na população, principalmente a população ocidental. Aí no mundo ocidental a gente sabe que os orientais têm menos problemas circulatórios por uma razão basicamente genética, mas a doença, principalmente a doença venosa, e a gente vai tratar hoje sobre os vasinhos e as veias reticulares, que são aquelas veias que alimentam os vasinhos, elas são muito presentes na população, principalmente a população feminina. Então, a Grace, ela pode nos ajudar hoje e eu acho que mais que ninguém, ela é a nossa técnica de enfermagem, ela me auxilia nos procedimentos e, além de tudo, dessa questão profissional, ela também é minha paciente. Então, a gente já tratei, já tive o prazer e a honra de tratá-la e eu acho que ela vai poder colaborar bastante com a nossa entrevista. Então, dando continuidade aqui, a gente vai passar para o estágio inicial da doença. A doença, como a gente viu, ela é composta de 6 estágios. E o estágio inicial a gente chama de C1, que são os vasinhos e as veias de até 3 milímetros de diâmetro. Que são a preocupação da mulherada. Exatamente. Principalmente isso. nessa fase agora, início de verão, querendo colocar as pernas de fora. As mulheres procuram muito. Né? Então, Grace, isso é bem comum, porque agora chega nessa época do ano, ali pré-verão, a gente vê um aumento bem grande na procura e a mulherada quer expor as pernas. E as pernas, elas são uma questão até de grande autoestima das mulheres. Assim como tem mulheres que se preocupam lá com o bumbum durinho, com a face, a pele bem lisinha e tal. As pernas, elas têm uma questão... E no cinema a gente vê, né? Tem grandes artistas que têm pernas bem bonitas e elas aumentam a autoestima da mulherada. Então, como é que a gente faz o diagnóstico desses vasinhos? Então, o paciente, né, Grace? Os pacientes muitas vezes ligam para o consultório e o que elas perguntam? Eu tenho vasinho e eu quero secar. Isso. O que acontece? Num primeiro momento, né, o paciente já quer logo fazer o tratamento, né? Antigamente a gente fazia dessa forma, vamos marcar, quero secar meus vasinhos, verão está chegando, e a gente marcava direto o procedimento. De um tempo para cá a gente viu, né, o doutor estudando que não é bem assim. A gente vai falar um pouco sobre os métodos utilizados para diagnosticar os problemas venosos. Então, os pacientes ligavam no consultório, eu tenho vasinho. Sim, isso é verdade. O grande problema é que os vasinhos, é importante a gente falar isso, para que as pessoas entendam e saibam qual que é o seu real problema. 80% das vezes, as pessoas não têm só vasinhos. Então, elas têm algumas veias um pouco maiores que acabam alimentando os vasinhos. Então, através de alguns métodos de diagnóstico, como a ultrassonografia vascular, a fleboscopia, que é a iluminação da pele, e hoje a gente tem usado bastante a realidade aumentada. A realidade aumentada é um método que a gente usa um infravermelho que faz um mapeamento dessas veias que estão por baixo escondidas da pele. Então, não raras vezes, as pacientes ficam bem chateadas com a gente, né, Grace? Porque a gente acaba mostrando um problema maior do que elas imaginam que elas têm. Isso é super comum. Então, num primeiro momento, né, elas ficam um pouco chateadas, só que depois, ao longo do tratamento, elas vão vendo que faz parte do processo a gente saber reconhecer o problema, né, para entregar uma solução bem efetiva e que assim isso vai gerar um sucesso, um tratamento vai gerar uma felicidade para o paciente. E não frustrar a expectativa também, né, doutor? Bem importante. Então a gente sempre tem que ficar com os pés no chão para fazer um diagnóstico do problema e saber até onde que a gente consegue ir.
né? Assim, muitos pacientes eles nos procuram com algumas expectativas em que a gente é bem realista, a gente consegue melhorar, é claro, a gente consegue deixar as pernas bem bonitas e mais importante que isso, mais saudáveis. Isso mesmo. A importância de toda a tecnologia, aparelhagem que a gente tem no consultório hoje para diferenciar as veias reticulares, né, e os vasinhos, as telangiectasias. O que são telangiectasias? É um nome feio, mas feio e difícil. É meio difícil de falar no começo. Mas são os vasinhos pequenininhos e abaixo de 1 milímetro. Então, são aqueles vasinhos, eles podem se apresentar como vermelhos, ou eles podem ser mais azuis. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas o importante é a gente entender a doença como um todo, em que os vasinhos, em 80% das vezes, eles não estão isolados. Eles são acompanhados por uma veia maior e que elas também precisam ser tratadas para a gente garantir um sucesso do tratamento. Então, qual que é a diferença, né, de vasinho e veia reticular nutridora? Ou seja, a nutridora, o que ela faz, Garcia? Ela alimenta o vaso. Isso. É como se fosse a raiz de uma árvore. Não adianta a gente querer matar uma árvore se não matar a raiz da árvore junto, né? E é importante fazer essas comparações para o público, né, para os nossos pacientes, as nossas pacientes entenderem o tratamento, né? Entender todo o processo. E aceitarem também o processo, né? Bem isso aí. Primeiro, esse processo ele não é um processo de uma vez só. A gente costuma comparar o tratamento de aplicação com uma viagem, né? Isso. Normalmente uma viagem, se você faz uma viagem longa, você tem que ter várias paradas. Primeiro, para descansar, para abastecer seu carro, para comer, para várias coisas. O tratamento de aplicação também é a mesma coisa. A gente, num primeiro momento, a gente trata as veias grandes, né? Depois trata os pequeninhos, e para que tenha, no final, uma satisfação total da paciente. Então, a diferença basicamente entre uma e outra é o tipo de aplicação, o tipo de produto que a gente usa, a regulagem do laser e o estágio do tratamento. Então, nós vemos a doença como um todo, não só vasinhos. Então, vasinhos são a ponta do problema. É como se a gente sempre usa a analogia da parede infiltrada, né? Então, você tem uma parede que está lá manchada de mofo. Só que não adianta a gente passar uma mão de tinta na parede. O que a gente vai fazer? Vai resolver o problema naquele momento. Vai colocar sujeira para debaixo do tapete, né? Não adianta. Tem que resolver o problema como um todo. Você tem que ir lá, tem que consertar o encanamento para depois pintar a parede. Pintar a parede. Dessa maneira, você vai ter um tratamento, um serviço mais eficaz. Não resolve nada, você vai lá passar uma mão de tinta na parede e uma semana depois já está tudo infiltrado de novo. Então, a grande questão hoje, e a tecnologia veio a ajudar a gente nesse sentido, é promover um tratamento mais duradouro. Né? Quantos pacientes a gente vê no consultório que faz 5 anos que eu não trato? Claro. Cada vez mais comum, né? Porque a gente tratou todo o problema há 5 anos atrás. Então, aquele negócio, vasinho volta. Será que ele volta ou ele não foi devidamente tratado? A gente tem muito paciente que vem, eu perdi a esperança porque eu não vi resultado no meu tratamento. E a associação de métodos que a gente tem utilizado também tem ajudado bastante a melhorar os resultados, né, doutor? Certeza, porque nem todas as veias elas são iguais. Você tem veias grandes, médias, pequenas, azuis, roxas, tortas, retas, profundas, superficiais. A própria individualidade a gente tem que respeitar. Os tipos de pele são diferentes, né? Tem cada paciente que responde de um jeito. Então, hoje em dia, a gente tem adotado o conceito de associação de métodos, ou seja, métodos químicos, que a gente usa a aplicação, que ainda é o principal, associado a métodos físicos, que a gente usa o laser. Ou seja, a gente machuca a veia de fora para dentro e de dentro para fora, causando assim um dano, né? uma cicatrização maior das veias. Uhum. Então, e uma coisa muito, muito peculiar e muito frequente é a dor, né, Grace, que os pacientes reclamam, né? Eu costumo falar, né, já no primeiro atendimento, na conversa que a gente desenvolve com a paciente, que se ela me disser que é indolor, algum problema ela deve ter, né? Mas que é bem suportável. Depende do limite, né, do limiar de dor de cada um, né? A gente utiliza... tem várias formas para diminuir a sensibilidade da pele, entre elas o uso do ar gelado, a medicação com um pouco de anestésico.
as agulhas super finas, a troca de agulhas várias vezes durante o procedimento. E eu costumo falar que o doutor é carinhoso também, né? Então, ele vai numa região, volta para não ficar, né, estimulando demais aquele local ali. Então, é bem tranquilo. E assim, a qualidade das agulhas, isso é muito importante, né? E principalmente a calma e a técnica que a gente usa. Se a gente for apressado, querer resolver tudo de uma vez, tudo em 15 minutos para chamar uma próxima paciente, eu vou causar mais dor, um trauma maior nessa paciente. Essa paciente vai ficar traumatizada, como a gente vê muito, muito frequentemente, e desacreditada no tratamento. Então, eu acho que ver a paciente, num primeiro momento, fazer um diagnóstico correto, traçar um plano de tratamento, conseguir mapear as veias que a gente acha que são as responsáveis pelo problema, achar o remédio certo para essa paciente, fazer com que ela entenda que esse é um processo, que não é uma cura imediata, né? Que é um processo que vai ser feito por etapas. A gente consegue entregar no médio prazo, e a gente fala médio prazo, em torno aí de 3 a 4 sessões, um resultado bem duradouro para essa paciente, ela vai ficar bem satisfeita. E uma coisa que a gente vê, né, Grace, é em relação às bermudas. O que a gente pode conversar? Esse é um dos nossos maiores pagamentos. Quando a gente escuta dos pacientes, o quê? Eu coloquei um vestido ou uma bermuda curta, né? Ou eu estou conseguindo ir na praia e conseguindo mostrar as pernas. Pode ser uma coisa boba, mas para algumas pessoas isso é satisfação, né? Às vezes um propósito que ela não conseguia fazer antes e foi lá, conseguiu fazer o tratamento e agora está ganhando qualidade de vida, está conseguindo. E às vezes até salva casamento, né? Também. Porque tem a questão de ficar envergonhada do marido, de não ter uma relação tão próxima com o marido porque tem vergonha de se expor. E isso tudo gera qualidade de vida, né? A paciente que não coloca uma bermuda, porque não vai a uma praia, não brinca com os filhos, não se expõe, não conversa com os amigos, não se relaciona com o marido de uma maneira adequada porque tem vergonha do próprio corpo. Isso gera frustração, gera diminuição de qualidade de vida e uma série de coisas. Reflete no trabalho, reflete na vida pessoal. Então, um dos nossos maiores pagamentos é quando a gente escuta de uma paciente que eu já estou colocando biquíni, que eu já estou indo para a praia, que eu já estou colocando uma bermuda, que eu estou me sentindo melhor. Né? Sem contar que muitos pacientes também, quando a gente faz a sessão de aplicação, acabam melhorando as dores nas pernas. Então, a gente já conversou um pouco sobre isso no outro episódio, mas 50% dos pacientes que a gente trata, os vasinhos, acabam diminuindo a dor e o peso e o cansaço nas pernas, né? Porque a gente acaba eliminando algumas veias que não estavam funcionando de maneira adequada. Então, hoje, com o mapeamento por realidade aumentada, o uso do resfriamento de pele, que é um analgésico, a própria medicação, essas medicações elas são diferentes do que eram usadas há 5, 10 anos atrás. Hoje a gente tem anestésico no próprio remédio, que faz com que a sessão arda um pouquinho menos. A gente tem alguns instrumentos para controle de dor no procedimento. Então, isso tudo leva a desmistificar aquela crença que as pessoas tinham de 5, 10, 20 anos atrás, que a aplicação era um procedimento penoso, indolor, desprazeroso, e que hoje as pessoas saem até... tem paciente que chega até cochilar durante a sessão. É uma coisa engraçada isso. Às vezes um relato de uma experiência negativa da mãe, da vizinha. Porque fez um tempo atrás e disse que doeu demais, falou que eu era louca porque eu estava vindo tratar. E chega lá na hora da sessão, vê que não é nada daquilo. É super tranquilo, consegue fazer numa boa... vem sozinha, dirigindo, volta para casa sozinha, sem necessidade de parar as atividades rotineiras ali e fica ainda feliz com o resultado. Então, é muito gratificante. É bem isso. E antigamente tinha essa questão que a pessoa não podia fazer nada, não podia tomar sol, não podia ir para academia. E hoje em dia a gente viu que é exatamente ao contrário. Você restringir essa pessoa não vai levar a nada e só vai aumentar as chances de complicações. Então, o paciente que quer fazer sessão de aplicação, não tem problema. Pode pegar sol, desde que hidrate bem a pele, passe um protetor solar. A gente pede que não vá bronzeada para não mascarar um pouquinho os vasinhos, para a gente ter uma real noção daquilo que está acontecendo. A gente recomenda o paciente ir para a academia no outro dia.
Inclusive teve até uma ontem. Não usar a aplicação como desculpa. Como desculpa para não ir para academia. Ela perguntou, lembra que ela perguntou para a gente, quantos dias sem fazer atividade física? Eu posso ir para academia. Se negativo, vai para academia amanhã. Porque quanto menos a academia fizer, mais vasinho vai aparecer. Pronto, daí é a dica para ir para academia no outro dia. Que até é outro mito, né? Que musculação causa varizes. Subir escada causa varizes. Pelo contrário, subir escada é um fator protetor de varizes. Por quê? Porque vai ativar a musculatura da panturrilha e essa musculatura da panturrilha ativada, ela faz um retorno melhor da circulação. Então o sangue não fica parado na perna. É o mesmo papel da meia de compressão. Quando a gente usa a meia, a gente quer que o sangue não fique parado na perna e sim retorne ao coração de maneira mais eficaz, gerando assim melhora da dor, do peso e do cansaço nas pernas. Agora sim, a aplicação é uma coisa que, assim, apesar de bem feita, bem executada, se feita por um profissional competente, atualizado, ela não é isenta de complicações. A gente sabe que todo método, todo procedimento médico tem complicações, né? Sim, mas cabe ao médico saber o que está fazendo, né, doutor? E ter o estudo, o discernimento necessário para saber tratar também caso isso venha a ocorrer. Qualquer procedimento médico, né, você vai tirar um sinal, você vai fazer um peeling, por menor que seja, ele traz seus riscos. É importante, é exatamente isso que nos diferencia, né? Não digo eu relativamente a mim, mas a classe médica, que você sabe o que você está fazendo, né? As complicações que você pode fazer e, eventualmente, se tiver alguma complicação, como que você vai tratar aquela complicação. Então, a aplicação é uma coisa séria, né? Você estava injetando uma medicação na corrente sanguínea de alguém. E se essa medicação for injetada no lugar errado ou a medicação errada, ela pode trazer alguns efeitos colaterais. Então, é bem importante a gente saber em quem fazer, como fazer, em qual local da perna fazer. É uma coisa que a gente não tratava disso há um tempo atrás, porque antigamente a aplicação era tudo do mesmo jeito, a gente usava sempre a mesma medicação. Hoje, quantas vezes a gente faz na mesma paciente 3, 4 remédios diferentes? Diferentes, né? Por quê? Porque as veias são diferentes, as cicatrizações da própria perna são diferentes, a coxa, ela responde de um jeito, a perna responde de outro jeito. Então, a gente tem que adequar a medicação ao tipo de vaso. Às vezes, na coxa, você tem vasos maiores, na perna, você tem vasos menores. Então, não tem fórmula, não tem receita de bolo, não tem uma fórmula para todos. Às vezes, na própria paciente, a gente troca 3, 4 vezes de remédio. É bem comum isso aí, né? E outra coisa, né? É um tratamento que vai durar para sempre? Óbvio que não. A gente sempre compara com dentista, né? Você não vai no dentista sempre? Claro, né? Fazer a manutenção. É a mesma coisa, né? A gente está tratando de 90% de mulheres, as mulheres também não vão no ginecologista sempre? A cada 6 meses, a cada 1 ano, vai lá, faz lá seu preventivo, vê como é que estão os hormônios, né? A gente costuma fazer check-ups cardiológicos a cada 6 meses, e para a circulação não é diferente, né? Tem que manter a saúde, né? Principalmente a saúde das pernas em dia. E para isso a gente recomenda, né, depois da fase de ataque, né, doutor, que Exato. É o primeiro tratamento ali, as manutenções, né? Pelo menos aí 1, 2 visitas, né, doutor? Mais ou menos dependendo isso. ali de cada paciente, Exato. da indicação, né? Mas não esquecer da gente, voltar. Você sabe que há um tempo atrás a gente não trabalhava esse conceito de manutenção. E nos últimos anos, como isso melhorou a frequência com que as pacientes têm nos acompanhado. Isso, né? Os pacientes entendem. Entendem, né, a importância de fazer uma manutenção preventiva. Então, claro que tem pacientes que precisam mais, pacientes que precisam menos, Isso. mas o conceito de manutenção ele é muito importante para manter a perna saudável e bonita. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né? Quanto tempo? Depende de cada paciente. Eu acho que é uma questão muito pessoal. E não raras vezes, né, Grace? Às vezes os pacientes chegam lá, eu vim fazer minha manutenção. Aí a gente não acha nada. Né? Exato, é frustrante, às vezes até para paciente, porque a gente examina, olha, eu pedi para tu vir, mas você não precisa fazer nada, porque a gente já conseguiu manter o teu problema sob controle. E você volta daqui a um tempo para a gente ver como é que estão as coisas. Isso vai aparecer mais? Vai aparecer. Por quê? Isso é um problema genético, como a gente conversou da última vez, né, no outro episódio. É um problema genético que vai acompanhar 80% das mulheres, né? As mulheres são suscetíveis a ter mais
principalmente por causa da questão hormonal, né? O estrógeno e a progesterona, eles são hormônios que fazem uma piora da circulação. Então, a mulher que toma anticoncepcional, a mulher que já teve alguns filhos, ela está mais suscetível a ter esse tipo de problema, né? Assim como outros problemas, infelizmente, outros problemas femininos, né? A gente sabe que tireoide é um problema que dá mais em mulher, alguns outros problemas, principalmente endócrinos, dão mais hormonais, são mais suscetíveis nas mulheres. Isso não quer dizer que homens não tratem varizes e vasinhos. Nós atendemos também, inclusive homens preocupados com estética. E tem aumentado bastante isso bastante, aí. Antigamente era muito raro, mas muito raro mesmo, a gente ter uma procura de homem. E hoje, cada vez mais, e isso não está ligado à preferência sexual, não tem nada a ver isso aí. Os homens, eles estão mais preocupados com a saúde e com a estética também. A gente vê um número bem grande de homens fazendo lipoaspiração, fazendo plástica de face. Inclusive, a gente atende casais, né, doutor? Casais, exatamente. E o engraçado é que dos casais que a gente atende, a maioria deles, o homem veio primeiro. É verdade. Se for observar. Mas sabe por quê? Porque normalmente é a mulher que mandou o homem vir. Quando o homem vai, é uma questão aí pra gente pensar, talvez fazer um estudo. Mas tem muito paciente que vai porque a mulher mandou. E a mulher vendo o resultado do homem, acaba se empolgando e fazendo também. Eu acho que usa o marido de cobaia. Também, pode ser. Mas se bem que a gente percebe que os homens são um pouquinho mais sensíveis à dor. Isso, As mulheres, elas respondem melhor à dor, ao estímulo. A gente vê muito homem manhoso, que faz, que depois não quer ir trabalhar no outro dia, assim, não tem nada disso não. E às vezes a gente vê pacientes idosas fazendo a aplicação, né? Pacientes aí de mais de 75 anos fazendo a aplicação e levando numa boa, bem tranquilo, bem sossegado, sem problema nenhum. É bem legal. Doutor, agora que nós já esclarecemos melhor essa parte de varizes e vasinhos, a gente tem várias perguntas que são frequentes, né? No agendamento, na marcação lá de consultas. Uma delas é sobre a idade. Tem idade mínima ou idade máxima para fazer o tratamento? Bom, a gente recomenda que... óbvio que ninguém vai tratar, assim, dependendo da situação, a ideia não é tratar crianças, né? Tem algumas crianças que têm algumas malformações vasculares, mas a gente não está falando de malformação, a gente está falando de vasinhos. Algumas veias são aparentes e é importante a gente destacar que nem toda veia aparente é uma veia doente. Sim. Então, em criança, às vezes atrás do joelho, a gente vê alguns vasinhos um pouquinho maiores, principalmente em criança que é muito clarinha, a gente vê os vasinhos azuis, que são vasos normais, as mães não precisam se preocupar com isso, né? A partir do momento que esses vasos começam a ficar maiores, aí sim são outras doenças vasculares e daí é um outro capítulo aí, um outro episódio do nosso podcast. Mas, normalmente, a gente recomenda, principalmente, tratar depois da puberdade. Então, a criança, né, ou a jovem, ali nos seus 15, 16, 18 anos, já vai começar a aparecer, a notar alguns vasinhos. E tem uma preocupação com a estética também, né? Exato. Então, a idade limite seria, assim, entre 15 e 16 anos, né? Principalmente paciente que tem muita preocupação estética, né? E, assim, idade máxima não tem. A gente trata de qualidade de vida das pessoas, né? E hoje, cada vez mais, os idosos de antigamente, assim, uma pessoa com 60 anos, há um tempo atrás, era idosa. Hoje em dia... Hoje é quase uma ofensa, né? É uma ofensa chamar um idoso de 60 anos uma pessoa de 60 anos de idosa. Então, a gente tem pacientes aí de 75, 78, 80. Esses dias teve uma paciente de 87 anos, lembra? Isso. Que foi no consultório que queria secar os vasinhos. E a gente foi ver, ela não tinha só vasinhos, ela tinha veias maiores. E a gente tem que ter bom senso. Mas desde que a pessoa seja saudável, né, que não tenha uma contraindicação, alguma outra doença crônica e que esteja em condição de receber o tratamento, a gente trabalha com pacientes após puberdade, ali, dependendo da situação, mas normalmente após os 15 anos, e o céu é o limite, né? A gente vê pacientes de 80, 70, 75 anos, hoje são pacientes muito, muito ativos. Antigamente, 75 anos, é uma pessoa que não saía mais de casa. Hoje em dia, né, tá na academia, fazendo musculação, trabalhando, viajando. Super ativa. Né? Existe alguma comorbidade que não permita o tratamento, alguma doença? Tem, Grace. Assim, a gente tem que ter bom senso e doenças crônicas e que estejam já descompensadas. Por exemplo, ninguém vai fazer a aplicação em alguém que está em crise hipertensiva. Uma dúvida super comum é pacientes diabéticos. A gente
a gente usa glicose hipertônica para fazer. E tem muito paciente diabético que liga, mas eu tenho diabetes e eu não posso fazer. Pode, desde que o seu diabetes esteja bem controlado. Né? E não só a aplicação, qualquer tipo de doença, você vai fazer qualquer tipo de procedimento dermatológico, procedimento oftalmológico, qualquer tipo de procedimento, você precisa estar com a sua doença de base controlada. Pacientes que têm algum tipo de alergia na pele, a gente não recomenda fazer naquele momento. Por quê? Porque nós vamos causar uma irritação nessa pele, né? Injetando ali uma substância, usando um laser, então a pele fica um pouquinho machucada depois da aplicação. Então, se a pele já está machucada, não faz sentido a gente machucar ainda mais. Então, pacientes que têm dermatites, têm eczemas, a gente não costuma tratar os vasinhos nesse ponto do tratamento. A gente precisa tratar a doença de base para depois tratar os vasinhos. Isso é raro acontecer. Né? Mais de 99% dos pacientes que nos procuram, a gente tem condição de tratar. Agora, pacientes que já têm alguma comorbidade, é importante a gente identificar isso aí, saber se esse paciente eventualmente está compensado ou não. Ontem mesmo a gente tratou, né? Paciente que veio diabética, que não tinha certeza se o diabetes estava controlado, tomava várias medicações, então a gente faz uma avaliação clínica. Por isso da importância da consulta conhecer antes. O histórico do paciente. Exato, né? E saber se tem limitações ou não. Ou não, conhecer o tipo de pele dessa paciente, o tipo de vaso, se essa paciente tem varizes maiores embaixo, para definir qual que é a melhor estratégia de tratamento, né? E definir expectativa e realidade. Às vezes a pessoa acha que tem pouca coisa, a gente vai lá e descobre um monte de coisa e é importante fazer essa definição para que a gente tenha um tratamento de longo prazo, né? Um tratamento efetivo e duradouro a longo prazo e deixando a paciente mais feliz. Então, a dúvida mais comum que a gente vê no consultório é assim, eu tenho diabetes, eu posso fazer? Pode. Né? A glicose que a gente usa não vai alterar o seu diabetes. É como se fosse a glicose é muito pouca quantidade que a gente injeta. É como se fosse chupar uma bala. É claro que o paciente diabético precisa estar compensado para fazer. Isso. Gestação, amamentação. Legal saber isso aí. Né? Depois que a mulher engravida, o corpo sofre por modificações, principalmente o útero aumentado, ele diminui a circulação, faz com que exista um represamento dos vasos. Então, é super comum aparecerem os vasinhos, esses vasinhos piorarem na gravidez. E vou te dizer mais, normalmente piora na segunda. Tem pacientes que têm a primeira gestação, não piora tanto, e numa segunda gestação piora bastante. Um relato bem comum, né? Super comum. Né? Se bem que está cada vez menos comum as pessoas têm várias gestações. Né? Hoje em dia tem um e olhe lá. Mas naquelas heroínas que têm mais de um filho hoje em dia, que a gente sabe que é difícil conciliar a vida pessoal e tal, a gente vê que tem uma piora na segunda gestação. Normalmente, a gente espera de em torno de 90 dias depois do parto para começar o tratamento de escleroterapia dos vasinhos. Por quê? Porque esse tempo é o tempo que o útero volta para o tamanho normal, os hormônios da gestação baixam, tem muito paciente que fica com a perna inchada depois da gestação, então o corpo tende a voltar para aquilo que era antes da gestação. Então, pelo menos 90 dias, a gente dá um prazo para o corpo da mulher voltar àquilo que era, para a gente ver o que ficou da gestação, dos vasinhos, e assim planejar um tratamento melhor. Outra coisa que tu perguntou, que é super comum, a gente vê paciente amamentando. Né? Então, depois desses 3 meses, e hoje é recomendado a amamentação exclusiva até os 6, a gente não pode usar algumas substâncias durante o processo de amamentação. Normalmente, quem está amamentando, a gente trata exclusivamente com laser, que é uma luz, que o laser não tem contraindicação praticamente nenhuma, e glicose. Tem algumas medicações que a gente associa, e o polidocanol é uma delas, que a gente não recomenda usar durante a amamentação porque pode passar para a criança. E se for usar, tem que suspender a amamentação por 3 dias. Agora, isso gera um transtorno, até do ponto de vista emocional, porque vai deixar de amamentar, vai ter que coletar o leite, guardar num banco. Então, isso gera um transtorno tanto para a criança como para a mãe, que a gente acha que não vale a pena. Desnecessário. Então, a gente recomenda, durante a amamentação, pode fazer, não tem problema nenhum, o resultado vai ser o mesmo, só que a gente opta por usar algumas substâncias que não passam para o leite materno, e a criança daí vai estar totalmente segura. Doutor, o uso de meias, ele previne varizes? Grace, hoje em dia,
não existe na literatura um consenso que diga que a meia previne o aparecimento de varizes. O que está muito certo, muito esclarecido e muito estabelecido é que as meias elas têm um fator protetor nos sintomas. Então, aquele paciente que sente dor, peso, cansaço, queimação, no final do dia, eles vão ter um benefício com a meia de compressão. Agora, em relação aos vasinhos, todo mundo pergunta, o que eu posso fazer para não ter vasinho? Né? E a resposta é frustrante. Eu falo assim, olha, você tem que se manter no peso, fazer uma atividade física, ter uma alimentação legal, né? E se tiver sintomas, usar a meia de compressão. E visitar o médico constantemente, para manter a doença sob controle. Mas não existe uma pílula mágica, que a pessoa vai lá, toma, né, e não tem vasinho. Infelizmente não tem. A gente vê pacientes, às vezes, superativos, mulher que nunca teve filho e cheia de vaso. E assim, às vezes a gente vê também pacientes mais idosos sem vaso nenhum. Então, a genética é fundamental nisso aí. Lembrando que 80% das mulheres têm algum grau de vasinho. Então, de 8 a cada 10 pacientes, 8 vão ter que passar por um médico vascular. Então, é uma coisa quase que inevitável que as mulheres tenham algum grau de vasinho. Super comum. E a pergunta mais frequente quando vai aproximando o verão. Posso fazer aplicações no verão? Olha, pode. Mas o problema que a gente vê no verão é que às vezes fica um pouquinho roxo e esse roxo do hematoma a gente às vezes não gosta muito que os pacientes se exponham ao sol. Então, o verão a gente recomenda desde que a pessoa não se exponha diretamente ao sol. É claro que hoje a exposição ao sol está cada vez mais comedida. Antigamente as pessoas ficavam o dia inteiro na praia, pegando sol do meio-dia. E a gente sabe que aquele sol até as 9, 10 horas é um sol saudável. Então não tem problema fazer desde que a pessoa não venha com a pele fotoestimulada, ou seja, com a pele estimulada pelo sol. Ou seja, trocando em miúdos, com a pele bronzeada. Né? E principalmente por causa do laser. Quando a gente fala em laser, existe um mito que o laser é uma borracha que vai passar na pele e vai diminuir todos os vasinhos. Não. O laser, nesse caso, a gente usa uma associação de técnicas que o laser é um adjuvante. Quer dizer, o laser vai dar um empurrãozinho, ele vai aumentar a força do remédio. Então, o laser ele prepara a veia, fazendo uma lesão das camadas mais externas, ele vai fazer uma contração da veia e fazendo com que o remédio permaneça por mais tempo. Então, quando a gente fala em laser, o laser é super seguro para fazer as aplicações, não queima a pele, é um laser que ele é específico para vaso. Então, aquele conceito de que laser queima a pele é um conceito do passado e que os lasers eles não tinham a sensibilidade e a especificidade que eles têm hoje. Então, hoje uma queimadura por laser de vaso é uma coisa super rara. A gente já deu mais aí de 2 milhões de disparos e a gente nunca teve uma queimadura por laser, né? Então, o laser, claro, que a gente precisa conhecer a física do laser para não sair disparando em qualquer pessoa. Pacientes com uma tonalidade de pele mais escura, a gente tem que ter um cuidadozinho um pouco maior, tem que mexer na regulagem do aparelho para deixar esse aparelho totalmente seguro para pele mais escura. Então, outra queixa bem comum é assim, eu sou morena, eu posso usar laser? Pode, não tem problema nenhum. Só que daí a gente tem que adequar a regulagem do laser para a pele daquela pessoa. Que o laser não existe receita de bolo. Não né? tem. Eu escuto isso quase todos Todo os dias. dia. É o meu mantra esse. É o que eu falo para as pacientes. Não tem receita de bolo. Às vezes o que a gente faz, 10 aplicações num dia, as 10 aplicações são diferentes. Isso. Porque cada paciente reage de uma maneira. Às vezes a gente usa 3, 4 regulagens na mesma paciente, para a próxima vai ser completamente diferente. E aí que vai a experiência da equipe em identificar essas situações, ver qual que é o tipo do vasinho. Por exemplo, a gente tem vasinho roxo, vermelho e azul. Esses 3 vasinhos, a gente tem situações diferentes, eles se comportam de maneira diferente, eles vão ter uma reação diferente. Então, para cada paciente, a gente tem que conhecer o problema e aplicar o melhor tratamento possível. Então, laser dá para fazer em paciente morena? Dá. Negra dá para fazer? Dá para fazer negra. E aqui na nossa região, especificamente aqui no sul de Santa Catarina, a gente tem uma influência muito grande de alemães e italianos. Então, 90% dos nossos pacientes têm uma pele clara. Super clara, né? A gente tem pele, em 90% das vezes, que é um conceito mais dermatológico, que é a pele Fitzpatrick 1, 2 e 3,
que são peles super claras e morena clara. Então, nessas peles, a gente está bem tranquilo em usar o laser, que não vai ter nenhuma reação adversa. Para a pele negra e morena mais escura, aí sim a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas que também não é contraindicação para fazer o procedimento. Essas aí são as dúvidas mais frequentes, né? Que a gente ouve no consultório todos os dias. Às vezes, a gente frustra um pouco a expectativa das pacientes de não poder fazer o agendamento já logo com o procedimento, porque são ansiosas demais, né? Mas é bom para esclarecer e entender o processo, né? O tratamento. Sabe, Grace, que assim, a questão da ansiedade, a gente fica ansioso também para ver o resultado. Às vezes a gente vê uma veia e só, olha, vai ficar bom, vamos tratar essa veia. Mas não, a gente tem que dar um tempo, a gente tem que respeitar o tempo de cicatrização daquela veia. Então, todo mundo pergunta, eu posso fazer outra sessão amanhã? Não pode. Né? Por mais rápido que você queira que seja o tratamento, não dá para fazer o tratamento amanhã. Por quê? Quando a gente faz o tratamento de vasinho e veia um pouquinho maior, a gente vai machucar essa veia, seja com laser ou com remédio, para que essa veia crie uma cicatriz e ela desapareça. E a gente precisa respeitar o tempo de cicatrização. Esse tempo, normalmente, é um intervalo aí de 15 a 20 dias, dependendo do paciente. Às vezes até mais. Então, se a gente agredir essa veia e não respeitar esse espaço, a gente vai gerar uma superinflamação, a gente vai machucar demais e vai gerar um efeito colateral. Então, a ideia é fazer um pouco, esperar esse tempo de cicatrização para depois repetir o processo e tratar, às vezes, a mesma veia. Para que essa veia se feche por completo. Isso, como eu falei, demora aí de 15 a 20 dias, que é o intervalo entre cada sessões. Lembrando que a gente tem uma melhora, normalmente aí de 70%, 80% num ciclo de 3 sessões. E a gente vê uma melhora bem importante nessas pacientes. O doutor falou do polidocanol, que é a nossa famosa espuma, né? Ou a espuminha, como a gente não gosta que chame, porque acha que é muito... banalizando, né, o procedimento e o processo, porque é algo que é bem sério, envolve bastante estudo, né, e tem que saber o que está fazendo, né, doutor? Certeza. A espuma é um método de escleroterapia. Ela ganhou notoriedade aí há um tempo atrás, porque saiu uma reportagem no Fantástico, e as pessoas acabaram, a espuma se tornou mais familiar e mais popular. O problema é que a espuma, a gente usa uma medicação chamada polidocanol. Esse remédio, quando ele é transformado de líquido para a forma de espuma, quando a gente agita ele bem e injeta essa substância cheia de bolha numa corrente sanguínea, a gente transforma a força do remédio em 6 vezes. Então, eu quero um remédio para determinado tipo de veia, ele fica 6 vezes mais forte. Se você usar um remédio, vamos lá, você está com uma pneumonia e você usa o antibiótico muito mais forte, que precisa, você vai ter um efeito colateral desse remédio. Então, espuma, os consensos mundiais não recomendam tratar veias menores, telangiectasias, vasinhos com espuma, porque a gente transforma o remédio numa substância muito mais forte do que precisa e acaba machucando demais e gerando problema para o paciente. Então, não existe solução fácil. Então, a primeira opção para paciente com vasinho é escleroterapia na forma líquida. A gente usa até muitas vezes usa o mesmo produto, mesma medicação. Mas se eu transformar o remédio... de formas diferentes. Se a gente transformar de líquido para espuma, a gente aumenta 6 vezes. Isso vai causar um dano muito maior que precisa, né? E levando, às vezes, até a casos graves de trombose venosa. Então, tem que saber a dose certa, a concentração certa para aquela veia certa. E saber também que ninguém está a escape, né? Se houver complicações, tem que saber a maneira correta de tratar também. Né, tem que saber o que está fazendo. Eu acho que é muito importante reconhecer precocemente essas complicações. E informar o paciente também, né? Exato. Não tem milagre. Não tem receita de bolo, não tem milagre. O que a gente faz com 100% dos pacientes? A gente fotografa os pacientes no começo do tratamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não percebe a evolução durante o tratamento. Uma coisa que a gente um exemplo que a gente faz é os filhos, né? A gente não vê nossos filhos crescerem. Né? Quando você vê, você está com um filho grande já. Varizes é a mesma coisa.
Normalmente, a gente vê paciente, não saiu tudo que eu queria. E a gente vai ver a foto e, de fato, a gente percebe que teve uma melhora bem importante. Então, a foto é fundamental para a gente, primeiro, saber como que essa paciente está reagindo. Será que essa paciente reagiu do jeito que a gente queria que reagisse? Reagiu de menos ou reagiu de mais? Para uma segunda sessão, a gente entender como que aquela paciente funciona para calcular a dose melhor do remédio que a gente vai fazer. E no final da história, a gente sempre mostra foto de antes e depois, e o Conselho Federal de Medicina não permite que a gente divulgue essas fotos pelo Código de Ética Médica. Né? Isso faz parte aí do exercício da boa prática da medicina. E a gente não divulga foto de antes e depois, essas fotos elas têm finalidade de esclarecimento do paciente e, eventualmente, como a gente participa de algumas atividades acadêmicas, da aula, tem treinamento para outros médicos, a gente acaba mostrando esses casos. E os pacientes são informados que essas fotos podem ser usadas para fins acadêmicos, mas o objetivo dessas fotos é documentar e mostrar para a paciente como elas melhoram. E, como eu falei, a surpresa que essas pacientes têm quando veem as fotos de como eram as pernas delas antes e como elas ficaram com 2 ou 3 sessões, é o nosso maior pagamento. É uma coisa bem legal. Bem satisfatório. Bem satisfatório. Então, acho que a título aí de esclarecimento, né, doutor, sobre varizes e vasinhos. Eu acho que sanamos as dúvidas mais frequentes da mulherada, né? As mulheres, elas parece que quando o sol vem chegando, elas vão se interessando mais. Isso é normal, a gente mora num país, uma região, principalmente uma região de praia, e quando a mulherada começa a colocar a bermuda, elas veem que os vasos estão ali e eles precisam ser tratados. Essa época do ano é uma época bem concorrida no consultório. A gente faz algumas semanas já que a gente já está nessa função de fazer as aplicações. E é um processo que demanda tempo e paciência. Não tem mágica, não tem... se a gente vender ilusão, é mentira, não é? E quem está vendendo isso, que vai fazer uma sessão e a perna vai ficar perfeita, está mentindo aí para o paciente. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência de procurar um profissional sério que não venda ilusão. Vender ilusão hoje em dia está muito fácil, né? A pessoa abrir uma câmera, mostrar a foto e simplesmente dizer que a perna da pessoa vai ficar daquele jeito. Eu acho que o que existe é planejamento, você saber reconhecer qual o tipo do vaso, se é um vaso maior, menor, fundo, grosso, né? E saber em quem você está confiando. Eu acho que seriedade é a peça fundamental. E o que a gente vê assim, quando que eu tenho que procurar um médico para fazer a aplicação? Olha, aplicação a gente tem, tratamento de varizes a gente tem 2 situações. Ou quando a pessoa tem algum que acha feio, que a gente chama, tem um comprometimento estético, ou seja, da aparência, ou quando a pessoa tem algum tipo de dor e peso, cansaço nas pernas. Então, nessas situações, a gente recomenda, procura um médico vascular. Por quê? Porque às vezes pode ter um problema maior do que a pessoa simplesmente vê. Então, sentiu dor, peso, cansaço, queimação ou inchaço nas pernas no final do dia, assim, alguma coisa não está acontecendo de legal. Liga pra gente. Será que tem alguma veia maior ali embaixo? Ou eventualmente, começou uma região muito comum, né, Grace, que a gente trata, é a região lateral de coxa. Isso. Né? Principalmente aqui na parte de cima, que a gente vê aquela coroa, né, de vasinhos. Então, começou a ver aquilo, já procura, porque assim, é igual limpar a casa. Se deixar acumular sujeira, a faxina vai ser maior depois. Com certeza. Vai dar mais trabalho, vai ficar mais cansada, vai gastar mais. Então, tudo é uma questão de investimento. Então, se você pegar a doença numa fase inicial do problema, você vai ter um melhor resultado, você vai ter a sua expectativa vai ser atendida e você vai ter a autoestima e a qualidade de vida melhoradas, né? Inclusive, alguns pacientes até melhora a dor. E até um tratamento preventivo, né? Exato. Para questões futuras. É igual você manter a tua pressão sob controle. Se mantiver a pressão, diabetes, colesterol sob controle, a chance de você ter um infarto, um AVC, uma trombose na perna, vão ser infinitamente menores. Exato. Então, eu acho que a mensagem está clara, né? Eu acho que nossos pacientes conseguiram entender as diferenças dos vasinhos. Eu acho que as dúvidas mais frequentes de consultório, elas foram atendidas.
Sim, e mesmo assim, né? Se ainda ficar com alguma questão pendente, alguma dúvida, pode estar indo no nosso canal, assistir o vídeo anterior e a gente volta, vai dar sequência, né, no nosso assunto com o nosso terceiro episódio. Nosso próximo episódio a gente vai fazer uma jornada do paciente através da circulação. Então, o primeiro episódio a gente falou basicamente dos sintomas e de quem pode ter os sintomas, e a gente traçou um panorama do problema. Hoje a gente falou da doença no estágio inicial, que são os vasinhos e as veinhas que alimentam esses vasinhos, que são tratadas com a escleroterapia. E no próximo episódio a gente convida todo mundo a ver que a gente vai falar especificamente das varizes grossas, né? Tirar alguns mitos, né? Principalmente em relação ao repouso da cirurgia, se tem que fazer cirurgia, se a cirurgia existe ainda, se dá para fazer laser, o que dá para fazer para varizes grossas. Então eu acho que vai no próximo episódio, vai ter bastante coisa aí para a gente conversar. Permaneçam com a gente. Obrigado a todos e até a próxima.